dia ou boa tarde, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Eu sou Yasmin Aparecida, da AUT 131, do IFRJ, Campus Volta Redonda, e hoje eu vim explicar o funcionamento de um circuito no simulador. O nome desse site é Fausted, que é onde simula um circuito elétrico. Nesse circuito elétrico eu já montei com fonte de corrente, fonte de tensão e vários resistores de diferentes valores. Então, como vocês podem observar, tem bolinhas amarelas percorrendo por esse ramo. Essas bolinhas amarelas é igual às correntes que passam naquele circuito, naquele ramo, naquela malha. Quanto mais bolinha, quanto mais velocidade, mais corrente. A corrente sempre tende a ir para o lado que tem menos resistência, porque a lei de Ohm dizia que corrente é igual voltagem dividido por resistor. Então, quanto menor o resistor, maior a corrente. E, por consequência, a tensão, a queda de tensão em cada resistor, em cada fonte, ela é contrária ao sentido da corrente, pois a corrente está empurrando os elétrons para um lado e a voltagem quer fazer que eles voltem. E é isso que é o principal funcionamento do circuito. Nesse exercício, ele pediu para a gente demonstrar a diferença de potencial do fornecido para o consumido. Porém, a gente sabe que tudo que é fornecido é consumido, ou vice-versa. Tudo que é consumido é porque se foi consumido X, foi fornecido X. Então, a gente tem que ver qual fonte ele está fornecendo, qual está consumindo, sendo que todos os resistores consomem, resistores nunca fornecem. Como a gente pode ver, se a gente quer ver a potência de cada resistor, primeiro a gente tem que achar a corrente naquele ramo. Para você fazer a corrente, do jeito que o exercício falou, que é análise de malhas. Análise de malhas é o quê? Você bota uma corrente em sentidos que você acha que a corrente vai passar, sentidos de sua preferência em cada malha. Nessa malha 1, nessa malha 2, nessa malha 3. Você escolhe o sentido que você acha. Porém, aqui no simulador, ele já te dá o sentido certo da corrente. E quando você vai fazer a corrente no seu caderninho lá, que a corrente dá um valor negativo, você já sabe que a corrente está no sentido contrário. Isso não interfere na sua conta, mas você sabe que se der negativo lá no final, ela está no sentido contrário ao original. No simulador, a gente já sabe os sentidos das correntes originais, ou seja, os sentidos corretos, podemos dizer assim. Mas eu vou fazer um exemplo. Olha, se eu botasse a corrente dessa malha no sentido da fonte de corrente, ela estaria descendo aqui nessa malha, assim, ó, sentido anti-horário. Nessa malha, eu colocaria, não sei, num sentido horário, podemos dizer. Colocaria no sentido horário. E nessa aqui, eu também colocaria no sentido horário. Você pode decidir qual sentido você quer colocar. Mas então, se essa está no sentido anti-horário e essa está no sentido horário, ou seja, as duas vão subir nesse ramo de 40 aqui. Então, você pode se dizer que elas vão somar, correto? Essa corrente aqui, mais essa dá o valor da corrente desse ramo. E essa? Se ela vai no sentido horário e eu também escolhi essa no sentido horário, as duas nesse ramo aqui, ó, ela vai passar para a esquerda e essa vai passar para a direita. Ou seja, a gente pode se dizer que a corrente que passa nesse ramo aqui é essa corrente somando com essa corrente. Então, eu vou escolher a corrente em cada ramo no sentido que eu acho que me convenha. Então, você vai lá nas opções e bota um amperímetro no ramo que você quer medir a corrente naquele ramo ali. Eu vou colocar um amperímetro e já volto. Ok, gente, voltei. Então, eu botei o amperímetro. O amperímetro é o quê? É um aparelho que mede a quantidade de corrente que passa naquele ramo, naquela parte do circuito. Eu botei o amperímetro de acordo que eu achei que o sentido das correntes que ela ia passar naquele ramo. Ou seja, aqui deu 2,6, o sentido que eu escolhi está positivo, então está correto do original. A gente pode também ver que as bolinhas amarelas elas estão subindo, então esse é o sentido certo da corrente. Aqui deu 3,6, vocês podem notar que
A corrente que passa aqui é a soma desse com esse. Por quê? 520 por 260 dá 2 amperes. Então, aqui a gente sabe que é uma corrente de 2 amperes. Vou até colocar um perímetro para ficar mais fácil a visualização. Então, aí, escolhi a parte de 2 amperes para ficar melhor a visualização. Aí, deu 2 amperes nesse ramo. A gente pode visualizar que todas as correntes do sentido que eu escolhi, no sentido da minha preferência, deu positivo, ou seja, ela está no sentido correto do original. Então, o simulador ele serve para a gente quando a gente for fazer um exercício, que a gente tem o acesso à internet, tem acesso a computador, celular, que tem acesso ao computador, um celular, a gente pode colocar esse circuito, montar um circuito, para a gente tirar a prova real se a gente fez certo a conta do circuito elétrico. Então, eu já montei aqui, eu percebi, já achei o valor da corrente nesse ramo. Aqui a gente sabe que nesse ramo é 1 ampere, porque tem fonte de corrente, aqui e aqui. E todas estão no sentido certo. E por consequência, se elas estão no sentido certo, a voltagem vai ser no sentido contrário. Como eu disse, a queda de tensão ela tenta empurrar os elétrons para o outro lado. Faz tipo um cabo de guerra. Agora vou falar sobre as potências. No simulador a gente não precisa fazer contas. Ele te dá os valores de tudo. Mas a gente sabe que potência é igual a U vezes I. Ou se você não tiver o valor da voltagem, potência é igual a R vezes I ao quadrado. Mas, como eu te falei que os resistores sempre consomem, e eu não sei se a fonte de tensão está consumindo, ou se ela está fornecendo, ou se a fonte de corrente está consumindo ou está fornecendo, mas uma das duas tem que fornecer, né, para esse circuito. A gente sabe que os resistores consomem, então a gente só chegar o mouse aqui em cima, já te dá os valores da corrente que está passando em cima dele, da voltagem, da resistência e da potência. Você vê que nesse resistor é 15,36, nesse é 270,4, nesse é 16 watts, nesse é 1,04 kW, nesse é 10,24 watts e nesse é 640 watts. Então, somando as potências de todos os resistores, é igual à potência consumida. Por enquanto, a gente não sabe se qual fonte aqui está consumindo ou se as duas estão fornecendo, então vamos ver. Se a gente aproximar o mouse, te dá que a corrente é 3,6, igual ao amperímetro mediu, a voltagem é 520, que foi a que eu coloquei ali, e a potência é menos 1,872 kW. Ali não quer dizer que a potência é negativa porque ela está consumindo. É porque quando você joga um circuito nesse simulador, ele sempre te dá que a fonte está consumindo, mas nem sempre é assim. Você tem que analisar primeiro. Nessa fonte de tensão, a gente tem que ver o quê? Se a corrente estiver positiva, ela está fornecendo. Ou se a corrente estiver indo do menos para o mais, o sentido dela for do original do menos para o mais, ela está fornecendo. Então, a gente pode ver que o sentido original dela é do menos para o mais. E a corrente é positiva, ou seja, ela está fornecendo. A fonte de corrente, a gente tem que ver se a voltagem é positiva em cima dela, de acordo com o sentido das correntes que a gente escolheu. A gente descobriu que 120, que a voltagem é 120 positiva, ou seja, ela também está fornecendo. Então, as duas fontes estão fornecendo. Somando as duas, a potência fornecida é igual à consumida. A potência fornecida é igual a 1992 watts e a fornecida é igual à consumida. A consumida é igual à fornecida, que é 1992 watts. Então, a gente descobriu que as bolinhas amarelas são a corrente. Quanto mais bolinhas e mais velocidade, mais corrente passa naquele ramo. Corrente sempre tende a ir ao ramo que tem menos resistor, de acordo com a lei de Ohm, que a lei de Ohm diz isso. Todas as correntes que a gente escolheu ali, aí você escolhe a corrente da sua preferência, o sentido da sua preferência. Coloca um amperímetro ali, que é o aparelho que mede corrente. Se der positivo, ela está no sentido certo. Se der negativo, ela só está no sentido contrário, mas não interferiu o valor.
potência fornecida é igual a consumida. E voltagem sempre é no sentido contrário da corrente, que ela faz uma força, tipo cabo de guerra, para os elétrons voltarem. Por hoje é só, galera. É isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde.